aconteceu? Bom, na época, eu queria começar a fazer stream de Just Dance. Aí... Nossa, foi nessa época? Aí eu comecei a fazer... Eu queria fazer stream de Just Dance. Aí eu fui atrás da Ubisoft, porque ia ser uma puta infraestrutura pra fazer a stream de Just Dance. Sim. Mas eu queria muito fazer. Aí eu fui atrás da Ubisoft pra pedir pra eles apoiarem a minha stream, né? E na época ninguém fazia stream de Just Dance. Sim. E aí eles me apoiaram e eu comecei a fazer, na época. E foi super legal. Bombou super as coisas Sim, que eu eu fazia lembro. de Just Dance. Aí, assim, e aí eu fui desse jeito. Foi indo step by step. Algumas coisas eu queria fazer, eu ia lá, ia ver se eu conseguia, quem me apoiava, quem me ajudava, ia fazendo. E aí, inclusive, em 2016, eu queria fazer um programa de esportes pro Sport TV. Tinha essa ambição, fazer um programa de esportes pro Sport TV. Na época, aí não tinha coisa de esporte na TV, e eu queria... Acho que se bobear, tinha algum outro campeonato que eles deviam estar passando de vez em quando. Acho que nem o CBLOL não tinha, né? Não, no CBLOL a gente Acho que entrou em 2017, se não me engano. Então... A Sport TV passava só o Mundial em 2016. Então, e aí eu fiz um piloto junto com o Gordox. Nosso convidado desse piloto, que nunca foi pro ar, no final das contas, claro, foi o BRTT. E aí a gente fez e o piloto ficou super legal. Chamei um monte de gente, paguei quem podia, eu tirei dinheiro que não tinha pra fazer o negócio. E fiz um piloto que ficou muito legal do programa. O programa era muito legal mesmo. Um dia eu vou soltar esse piloto. Que é uma relíquia que eu tenho guardada. E aí, mandei pra galera do Sport TV. E na época, eu dei o nome do projeto de eSport TV. Ah, foi você que criou o nome. Não foi eu que criei, sabe por quê? Porque eu fui registrar e a Globo havia registrado fazia menos de 2 meses. Ah, Você acredita? Gênios pensam igual. Cara, eles tinham acabado de registrar o nome. Olha Caraca. isso. Mas aí me deu uma pontinha de esperança. Eu falei, se eles registraram esse nome, é que eles querem fazer alguma coisa de esporte. Sim. Então eu tô na hora certa. E aí eu consegui um acesso pra mandar esse projeto pra eles. E no final das contas acabou que em pouco tempo eles contrataram tanto eu e o Gordox. Apesar de nunca terem feito o meu programa, que era muito legal, contrataram a gente pra fazer outras coisas, né? Mas nessa época você já tava bem grande, né? Você acha que seu salto foi muito rápido? De quando você girou a chave pra o tamanho que você tem hoje? Porque nessa época que você tá falando de Sport TV, você já era muito relevante no cenário. Quando eu comecei o Sport TV... Eu Sim. acho que eu comecei já na metade de 2017. Você já era muito relevante. Muito relevante. É que foi meio que dessa forma que eu te falei. Eu fui indo campeonato, campeonato de um jogo, campeonato de outro jogo. E na época, como a gente organizava campeonato, a gente estava sempre organizando campeonatos de jogos diferentes. Então eu acabei que eu cresci muito em muito público, assim, de esporte eletrônico. Tipo, eu acabei tendo uma abrangência muito grande. Você não é associada a nenhum jogo específico. Porque querendo ou não, o meu público, ele é completamente diluído entre vários jogos diferentes. Porque era muita coisa. Pra você ter uma noção, na época, em 2014, acho, eu apresentei campeonato de FIFA World. FIFA World. Não existe mais. Sim, a gente fazia isso na X5 de FIFA World. Você que narrava o campeonato? Todo mundo lá narrava. Era rotação. Não lembro disso, não. Mas eram os mesmos que eu apresentei, será? Não, a gente não fazia umas coisas que era... Na época a gente não tava fazendo junto. Não, era um negócio que era só assim, tinha a bancada, aí fazia um negocinho e acabava. Era meia hora, assim, era uma ação paga, não era nem uma coisa muito grande que tinha na X5. Em 2014 foi o último ano que eu fiquei lá. Na época eu não tava na X5, na época eu tava na GameWise. Ah, sim. Ah, é verdade. Você começou a crescer lá. Exato, porque era com os meninos, era com o Felipe e com o Chad. Que foi as coisas que a gente começou a fazer. E na época, como a gente começou a fazer campeonatos, os campeonatos ficaram cada vez mais legais, assim, maiores, as publishers começaram a se interessar. E na época, a Riot ainda fazia os campeonatos com a X5. Sim, sim. E aí, a gente, aos poucos, foi acabando que pegando alguns clientes da X5 pra gente. E quando a X5 foi perdendo alguns clientes, quando a Riot começou a fazer carreira solo, aí a X5 ia fechar. Sim, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí a gente juntou com a X5.
Foi quando eu comecei a trabalhar na X5. Que a gente juntou a Game Wise com a X5. Verdade, foi nessa fusão aí que começou a rolar as paradas. E aí, dessa fusão, depois surgiu a Max 5. Que era a arena, aquela mega arena da X5. A maior frustração da história da Riot não é CBLOL não ir bem no Mundial. Nada. A maior frustração da Riot BR é a Nive não ter ido pro CBLOL. Com certeza, né? Se você não recebeu umas chamadas... Acho que não. Nunca recebeu? Porque assim, eu já recebi uns contatos da Riot que todos ficaram no tipo, beleza. Vamos ver. Porque geralmente vinha incluso toda essa... Exclusividade, que é o que a gente tem. Né? E aí, quando eu geralmente falava, não, então eu quero... Não, eu aceito exclusividade com MOBA, mas não pra todos os jogos, sabe? Aí ficava, beleza, a gente vai ver. E convite de paulistano, né? Vamos marcar um dia disso aí. Vamos marcar disso aí. Vamos marcar de marcar. Eu acho que eu já tive uns papos assim com umas 4 vezes com a Riot. Nessa, tipo, não, vamos ver. E no final das contas não rolou. Você sempre teve esse tino de empreender, porque você falou, quis fazer Just Dance, aí você foi lá e você falou com a Ubisoft. Você desenrolou a parada. O do eSport TV, você teve essa ideia de fazer o programa. Você sempre teve esse tino empresarial ou você teve desde cedo alguém pra tocar esse seu lado? Porque, por exemplo, eu sou uma batata. Tive. Meu negócio é fazer, sabe? Eu sou o pior do universo em me vender. Eu não penso em nada, eu só penso em fazer. Você... Parece que você tá o tempo inteiro, tipo, não, vou ter que criar isso aqui, vou juntar com isso aqui. É muito doido, porque eu do nada, às vezes, vem uma ideia e eu falo, não, peraí, vou fazer isso aqui. Vou tentar. E vamos ver se o que vai dar, vamos tentar. Né? Não, a gente tem... O que falta é humilhação. O que falta é... Não, o que falta é humilhação, muito bom. Exato, então, eu acho que eu sempre tive um pouco disso, mas eu desde... Pouco depois disso, acho que desde... Entre 2016, mais ou menos, acho que 2016, eu comecei a trabalhar com um agente, que é um empresário, quer dizer, que é o Renato Tribuzzi, que é o meu empresário até hoje. Até hoje, que a gente trabalha junto até hoje. E, no final das contas, na época, ele trabalhava com músicos e dubladores. E aí eu, obviamente, fui a primeira pessoa desse cenário que ele começou a trabalhar. E depois, aos poucos, ele foi, tipo, depois de começar a trabalhar com o Nive, foi Nive, Gordox, Camelota XP, Tauna, Folha, Murilo Show. Hoje em dia ele tem uma carteira enorme de galera do esporte eletrônico. Então o cara ele começou com você, foi pegando expertise, você já devia trocar ideia com ele sobre isso, porque você mesmo falou que você ia criando as paradas e você criou você ajudou a criar um outro nicho, que é o nicho do empresariado. Assim, a gente brinca que, assim... eu não seria nada sem ele não seria nada sem mim. Quer dizer, ele era um músico super famoso na época, só que ele parou de ser cantor, não queria mais ser cantor. Já cantou com Bruce Dickinson. Caralhos. Só que ele não quis mais, não queria mais, porque teve filho, não queria mais ficar viajando, fazendo turnê, já não quis mais isso pra vida dele. E aí começou no ramo empresarial, mas na época ele trabalhava com músicos, inclusive na época ele era o empresário do Bruno. Até hoje, inclusive. Empresário dele. E aí, eu cheguei a conversar com ele. E aí, você acha que rola? Ele fala, eu não sei o que fazer com você, porque eu não entendo nada do que você tá fazendo. Mas vamos descobrir. E a gente foi se ajudando, entendeu? E hoje ele dá graças a Deus que ele tentou descobrir. E eu também dou graças a Deus, porque eu sempre fui muito ingênua em alguns aspectos. É mesmo? Eu acho que ele me ajudou muito a não cair em furada. Em algumas situações, assim, em alguns aspectos. Entendi. E querendo ou não, é muito difícil quando você é uma mulher. Eu cheguei a, muitas vezes, receber, sei lá, proposta para fazer alguma coisa, tipo, algum trabalho, que eu nem ia fazer a reunião porque era um cara me convidava para fazer reunião. E eu não queria fazer uma reunião com um cara, eu e o cara. Sabe? Sim, tô ligado. Sim. Porque, assim, antes de trabalhar com games, eu trabalhei com muita coisa. E eu trabalhei numa época... Trabalhei no mercado financeiro. Caraca. E eu passei por muitos maus bocados na época. Eu tinha 18 anos. Nossa. Eu era muito docente. E eu passei por muitos maus bocados, assim. De
ouvir coisas assim, muito desaforo e ter que escutar aquilo na frente das outras pessoas e ser assediado em público. Muitas situações que... Você tem uma noção... deixa pra lá, não vou falar isso não. Beleza. Eu prefiro não falar, Não, mas que assim... você fique à vontade. eu prefiro não falar, mas eu passei por umas situações bem fortes de assédio, assim.